prática a gente vai usar uma cadeira adicional, se possível, senão a gente adapta. E nós vamos usar também, se possível, 2 almofadinhas. Essa é uma prática de yoga adaptado na cadeira, então a maioria dos movimentos serão feitos na cadeira. E quando eu fizer qualquer movimento que para você hoje não seja possível, você pode simplesmente descansar, sentado na cadeira, numa posição de segurança, ou fechar os olhos e fazer a posição mentalmente, ou simplesmente fazer uma variação, um movimento de corpo que esteja acessível para você hoje, tá bom? Deixa eu limpar aqui. Então, primeiro eu vou convidar vocês a fecharem seus olhos, encontrarem na cadeira que vocês estão sentados um ponto neutro, de segurança, de apoio, mantendo as costas o mais ereta que for possível e mantendo os seus pés encostados numa superfície. Pode ser o chão, e se não for possível para vocês apoiarem os pés no chão, pode apoiar os pés na almofada ou em algum outro apoio que esteja disponível para vocês. Essa postura ereta, com o tronco ereto, as pernas flexionadas, em um ângulo reto, com os pés em contato com a superfície, isso nos traz um aterramento. Então ajuda a trazer a nossa mente, os nossos pensamentos para esse momento presente, acalmando essas acelerações dos nossos pensamentos. Então é uma postura que ajuda a gente nesse aquietamento. Então assim, nessa postura, vocês podem fechar os olhos, descansar as suas mãos sobre suas pernas e vai começando a prestar atenção na sua respiração. Faça uma inspiração bem profunda, inspirando pelo nariz, enchendo seu peito, e expirando bem devagar pelo nariz. Agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as sensações do seu corpo. Antes de que venha qualquer palavra para descrever como você se sente, eu queria que vocês sustentassem apenas na percepção. Então, olhando para dentro, note a qualidade de ser quem você é hoje. Mentalmente, fisicamente, as batidas do seu coração, a velocidade da sua respiração, a velocidade dos seus pensamentos. As palavras limitam essa complexidade e acabam não exprimindo tudo que você é. Então aproveite para sustentar essa sensação completa do seu ser. Todas as sensações físicas que percorrem o seu corpo, lá da ponta do seu pé até o topo da sua cabeça. A rigidez, a pressão, o formigamento, o calor, tudo isso junto, esse mar de sensações, é você. E agora busque, como um espectador olhando de fora, olhar o seu corpo como um todo. Visualize de olhos fechados todo o seu corpo.
seu corpo ele é mais do que só essa parte física, ela tem uma parte sutil, uma aura, uma energia que rodeia seu corpo. Veja tudo isso. Sinta tudo isso. Fazendo uma inspiração profunda, una as palmas das mãos em frente ao seu peito. Eu vou fazer 3 vezes o OM antes de nós iniciarmos. Você pode repetir comigo ou apenas ouvir, sentindo a vibração do som. E relaxe novamente as mãos sobre suas pernas, pode devagar abrindo seus olhos. Vamos agora fazer os nossos aquecimentos articulares. Vamos iniciar primeiro com o nosso pescoço. Vamos fazer círculos, iniciando lá do lado direito. Faça movimentos lentos, conscientes. A amplitude do movimento depende do seu limite, o quanto for confortável para você. Você não deve sentir dor articular e nem forçar áreas que estejam muito tensas. Se possível, sincroniza com a respiração. Inspira lá atrás. Expira lá na frente. Última vez, inspira lá atrás. E expira aqui na frente. E vamos alterar o sentido, agora levando o pescoço lá, a cabeça lá para o lado esquerdo, leve a cabeça lá para trás, para o lado direito, e leva a cabeça lá na frente. Vai notando as sensações do seu corpo, não só do pescoço, mas do seu trapézio, do ombro. Note os seus ombros, relaxe os ombros, inspira e expira, finalizando o movimento lá na frente. Agora nós vamos circular os nossos ombros. Primeiro, vamos levar os ombros lá para cima, lá para trás, lá para baixo e lá para frente. Então a gente vai circular os ombros para cima e para trás, para cima e para trás. Inspira, expira. Última vez para trás. E quando você chegar lá embaixo, a gente vai fazer um movimento contrário, lá para trás, lá para cima e aqui para frente. Leva o ombro lá para trás, lá perto das orelhas e aqui para frente. Mais uma vez. A última vez, inspira os ombros lá atrás, lá para cima e para baixo. Vamos estender agora os nossos braços, fechar os nossos dedos, deixando o punho fechado. E vamos fazer círculos, rotacionar os nossos punhos primeiro para um lado,
Agora para o outro. E pode relaxar as mãos sobre as pernas. Nós vamos agora rotacionar o nosso tronco. Então a gente vai, se você tiver um apoio na cadeira, nos braços da cadeira e quiser se apoiar, se você quiser segurar aqui com a mão embaixo da cadeira, caso você não tenha apoio, para você se sentir um pouco mais seguro de fazer esse movimento, mas não precisa fazer ele amplo, tá? Então a gente vai levar primeiro o nosso tronco um pouco lá para o lado direito. Vamos levar o tronco lá para frente, para o lado esquerdo e lá para trás. Inspira, expira. Se você quiser fechar os olhos para se conectar melhor com as sensações do corpo, note cada músculo do seu tronco despertando, acordando para essa prática. Se sentindo notado, a gente esquece os pedacinhos do nosso corpo, só deixando a nossa mente nos levar durante o dia. Então note, agora muda o lado, levando o tronco lá para o lado esquerdo, lá para frente, e agora para o lado direito. Inspira e expira. Mais uma vez. E aí quando você chegar com o seu tronco lá na frente, você para, deixa o seu tronco neutro. Vamos entrar na postura da montanha por alguns segundos. Relaxa as mãos sobre as coxas, fecha seus olhos, sinta-se seguro, relaxado, sinta seus ombros leves, sua mandíbula solta. Sinta suas costas eretas, mas sem rigidez. Inspire e expire. Pode abrir os olhos. Agora nós vamos iniciar a nossa saudação ao sol, uma das variações que nós temos. A primeira ciclo eu vou fazer ele sem sincronizar com a respiração e depois, se possível, a gente sincroniza com a respiração. Então nós vamos elevar os braços lá em cima, olhando lá na direção dos seus dedos, se possível. E depois flexiona o seu tronco lá para frente, levando as mãos em direção ao solo, até onde for possível alcançar. Relaxa todo o seu tronco. Desenrola devagar e vai levando a ponta do pé esquerdo no solo, enquanto o pé direito você mantém ele com a sola no chão. E leva as palmas das mãos ao lado dos ombros, com as palmas viradas lá para frente. Estica o braço lá na frente, com as palmas apontando lá para frente. Leva o queixo no peito, curva as costas lá para frente. Traz as palmas das mãos de novo aqui ao lado dos ombros. Olha lá para cima, flexiona um pouco a cabeça para trás. E agora estica braços e pernas lá para frente, levando novamente o queixo ao peito, curvando todas as suas costas e aproveitando para alongar todo o seu tronco. Relaxa novamente os pés no solo, as mãos sobre as coxas.
Agora a gente vai apoiando as mãos no joelho, puxando o joelho com as mãos, a gente vai olhar lá para cima, inclinando o pescoço, a cabeça lá para cima, curvando as costas e abrindo o peito. Agora vamos fazer o movimento contrário, relaxando os braços, levando o queixo ao peito, curvando as costas lá para trás. Agora a gente leva o braço novamente lá para cima. Flexiona o tronco lá para frente, levando as mãos ao solo. Desenrola o tronco devagar. E agora a gente vai deixar a ponta do pé direito no solo. Novamente as mãos aqui ao lado dos ombros, com as palmas das mãos lá para frente. Empurra o braço lá para frente, estende os braços, leva o queixo no peito, curva as costas lá para trás. Flexiona novamente os braços, levando as mãos ao lado dos ombros. Olha lá para cima, flexionando a cabeça para trás levemente. Agora estica braços e pernas lá para frente, formando como se fosse um U, um V com o seu corpo, alongando. Leva o queixo no peito, relaxa o pescoço e retorna os braços, as mãos nas coxas, os pés no solo. Novamente, puxa o joelho para você, olha lá para cima, flexionando a cabeça lá para trás, curvando a cabeça para frente, abrindo o peito. Leva agora o pescoço lá no peito, curva as costas para trás, relaxa o braço, solta o pescoço. Eleva os braços lá em cima mais uma última vez. Flexiona o tronco lá para frente, mãos em direção ao solo. Relaxa o seu tronco. Inspira, desenrolando. E una suas mãos em frente ao peito. Sente a sensação da prática, a sensação no seu corpo. Se quiser fechar os seus olhos, inspirar profundamente, expira. E vamos fazer mais uma vez o ciclo, agora tentando sincronizar com a respiração, então ele vai ficar um pouquinho mais rápido. Se for possível, se não, se sentir falta de ar ou se a respiração der uma travada, deixa a respiração solta e siga só os movimentos. Inspira, eleva os braços lá para cima. Expira pelo nariz, flexionando o tronco lá para frente. Inspira, desenrolando, levando a ponta do pé esquerdo do solo. Palmas das mãos ao lado do ombro. Expira. Inspira aqui. Expira, esticando seus braços, queixo no peito. Inspira, retorna, flexionando os braços, olha lá para cima, flexiona a cabeça para trás levemente. Expira, estendendo braços e pernas lá na frente. Inspira, levando novamente os pés no solo, as mãos sobre a coxa. Inspira, expira. Inspira, olha lá para cima, flexiona a cabeça lá para trás, abre o peito, curva as costas. Expira, leva o queixo ao peito, relaxa os braços, curva as costas lá para frente.
Inspire, leva os braços lá para cima. Respira, flexiona o seu tronco lá para frente, braços em direção ao solo. Inspira, desenrolando, levando a ponta do pé direito ao solo, braços aqui ao lado dos ombros. Expira. Inspira aqui, expira, estendendo seus braços, fecho do peito. Inspira, flexionando os braços, olha lá para cima, flexiona a cabeça para trás. Expira, estende braços e pernas lá na frente. Inspira, retorna pés ao solo, as mãos sobre as coxas. Expira. Inspira, puxa o joelho, flexiona as costas lá para frente, olha lá para cima, abre o peito. Expira, relaxa os braços, leva o queixo ao peito, solta o pescoço. Inspira, leva os braços lá para cima. Expira, flexiona o tronco lá para frente, braços mãos em direção ao solo. Inspira, desenrola. Palmas das mãos juntas em frente ao peito. Preste atenção na sua respiração. Se ela acelerou, deixa de se acelerar aos poucos. E pode novamente retornar com as mãos sobre as coxas. Agora nós vamos iniciar algumas posturas. Primeiro começando com o guerreiro 3, Virabhadrasana, uma postura de força. Nós vamos elevar os braços lá em cima, unindo as palmas das mãos lá em cima. E aí nós vamos flexionar o tronco para frente, mas sustentar ele aqui sem soltar ele lá em direção às pernas. Os seus braços, eles estão ao lado das suas orelhas, você sente os músculos lá nas suas costas fazendo força para sustentar a postura. E agora a gente vai retornar os braços lá em cima, deixando o tronco reto. E vamos, se quiser ficar um pouco mais na ponta da cadeira, a gente vai estender a perna esquerda lá na frente e manter a perna direita flexionada. E aí nós vamos flexionar os nossos cotovelos e olhar lá para cima. A mão vai ficar ali atrás da cabeça. Abre o seu peito, é a postura da lua crescente, você está em formato de lua, abre o seu peito. E aí você retorna, descansa as mãos sobre as pernas. Agora a gente vai colocar as mãos sobre o joelho. De novo, inspirar, abre o peito, olha lá para cima. Respira, relaxa. Estende os braços lateralmente, deixando paralelo ao solo. Leve a sua perna esquerda um pouquinho para a lateral, o quanto for possível. E aí a gente vai torcer o nosso tronco até com que o braço esquerdo esteja alinhado com a perna esquerda. Olha fixo lá para frente. Essa é a postura do Guerreiro 2. E aí a gente vai tentar levar
a palma da nossa mão esquerda lá em direção à nossa perna esquerda até encostar. Pode ser no joelho, na coxa, na canela. E com isso a gente vai escorregando essa palma da mão e elevando o braço direito lá para cima, até onde for possível. Trikonasana é a postura do triângulo. Retorna devagar, os braços paralelos ao solo. Retorna o tronco lá para frente. Retorna a sua perna, as duas pernas flexionadas. Relaxa o corpo. E agora a gente vai fazer o mesmo movimento pro outro lado. Então a gente começa unindo as palmas das nossas mãos lá em cima, eleva os braços. Flexiona o tronco lá para frente, sustentando, flexiona só um pouquinho, sustentando o peso dos seus braços, das suas costas. Se cansar, basta descansar os braços com as mãos sobre as coxas. E a gente agora retorna, deixando o tronco reto. E estendendo a perna direita lá na frente, mantendo a perna esquerda flexionada. Agora a gente flexiona os nossos cotovelos, olha lá para cima, a nossa mão fica lá atrás da cabeça, abre o peito, a lua crescente. E aí pode retornar. Descansar as mãos sobre os joelhos. Puxa o joelho, inspira, olha lá para cima, abre o peito novamente. Expira, relaxa. Afasta novamente lateralmente os seus braços, deixando eles paralelos ao solo. Afasta um pouco o seu pé direito para o lado, o quanto for possível. E aí a gente vai torcer o nosso tronco lá em direção ao lado esquerdo, até deixar a perna, o braço direito alinhado com a perna direita. Olha na frente, se concentra, respira. E aí a gente vai levar a nossa mão direita lá em direção à nossa perna direita. Onde for possível alcançar a coxa, joelho. E aí a gente vai deslizando a mão direita enquanto a gente sobe lá para cima o nosso braço esquerdo. Aqui você pode ficar olhando lá para cima em direção à sua mão, ou descansar com o seu pescoço olhando lá para baixo, como ficar mais confortável para você. E vai retornando devagar os braços lateralmente. Volta o tronco virando lá para frente. E relaxa as mãos sobre as coxas, flexiona novamente as duas pernas, mantendo-as juntas. Agora a gente vai levar o pé esquerdo sobre a perna direita, flexionar a perna esquerda sobre a perna direita. Desculpa, a perna direita sobre a perna esquerda. Una a palma das mãos em frente ao peito. Inspira e expira, flexionando o seu tronco lá para frente em direção à perna, flexionada. Não precisa encostar os braços na perna se não conseguir, pode ir no seu limite. Sente todo o alongamento lá no quadril, na posterior da perna. Inspira, retorna devagar.
Descruza a perna direita. Agora a gente vai fazer o mesmo movimento com a perna esquerda. Então, cruza a perna esquerda sobre a perna direita. Una as palmas das mãos em frente ao peito. Inspira profundo. E expira, flexionando o seu tronco em direção à perna flexionada. Solta, relaxa. Inspira, expira. Se concentra, se conecta com as sensações do seu corpo, ou com a sua respiração. E retorna seu tronco devagar. Pode descruzar a perna direita também, a perna esquerda. Agora nós vamos usar a nossa cadeira de apoio, se for possível. Se não for possível, você pode fazer os movimentos livres sem a cadeira. Aqui a gente vai manter a cadeira mais ou menos, vai depender um pouco de cada um, mas mais ou menos 1 palmo de distância do seu joelho. Aqui a gente vai inspirar, elevar os braços lá para cima. E aí vai expirar, levando as palmas das mãos lá no assento da cadeira. Vai escorregando as palmas das mãos até soltar todo o seu tronco, todo o seu esforço. A cabeça solta. Vamos flexionar um pouquinho os braços, mantendo os antebraços e as palmas das mãos apoiadas na cadeira. E aí a gente vai olhar lá para cima, a postura da cobra. Quanto for possível, não precisa ser lá para cima, vai olhar para frente, em direção ao teto. Você vai sentir um esforço nos seus músculos das costas. E aí solta a cabeça, solta o pescoço e a gente vai escorregando as mãos em direção ao seu corpo, como se a gente estivesse subindo numa onda. E vai desenrolando e leva os braços lá em cima. Vamos fazer isso algumas repetições. Inspira lá em cima. Expira, a mão no assento. Escorrega lá para frente. Relaxa o tronco. Antebraços e palmas na cadeira. Inspira, olha lá para cima. E expira, escorrega as mãos em direção ao seu corpo, subindo tudo como se fosse uma onda. Inspira, os braços lá em cima. Expira, palmas das mãos na cadeira. Vai escorregando lá para frente, soltando todo o seu tronco. Inspira, palmas das mãos e antebraço na cadeira. Olha lá para cima. Expira, vai retornando as mãos em direção ao seu corpo, subindo tudo como se fosse uma onda. E uma última vez, inspira, leva os braços lá em cima. Expira, mãos na cadeira. Escorrega as mãos lá para frente. Solta a cabeça. Mãos e antebraço no assento, inspira, olha lá para cima. Expira, retorna como uma onda. E aí inspira, leva os braços lá para cima, une as palmas das mãos e traga-as em frente ao peito lentamente. Essa é a saudação da terra. Traz pra gente bastante aterramento e calma. Faça algumas respirações profundas aí, sentindo o efeito dessa prática. E pode deixar de
colocaremos apenas a cadeira principal. Agora nós vamos fazer uma lateroflexão. Então eleva os braços lá para cima, entrelaçando os dedos. E aí flexiona primeiro o seu tronco para o lado direito, até o seu limite. Inspira e expira. A mão direita ajuda, entrelaçando, ajuda a esticar mais o braço esquerdo. Inspira lá em cima. E agora expira, flexionando para o outro lado, para o lado esquerdo. Presta atenção se o teu tronco não está caindo lá para frente. Mantenha ele o mais retinho possível. O braço direito sobre a sua cabeça, alinhado com a sua cabeça, com o seu tronco. Inspira no centro e expira, retornando as mãos sobre as pernas. Agora a gente vai fazer uma postura de equilíbrio. Para quem for possível ficar apoiado de pé, apoiado numa cadeira, a gente vai fazer a postura da árvore. Para quem não for possível, a gente vai fazer a postura da árvore sentada. A postura da árvore sentada, a gente deve flexionar a perna. Qualquer perna, pode ser a direita sobre a esquerda sobre a direita. Vamos apoiar alguma almofada, alguma coisa sobre a cabeça. Vamos unir as palmas das mãos em frente ao peito e equilibrar na cabeça essa almofada, mantendo os ombros relaxados, a respiração profunda e os olhos fixos num ponto lá na frente. Para quem quiser fazer a postura da cadeira de pé, você pode usar a cadeira de apoio, apoiar a mão direita na cadeira, colocar a ponta do pé esquerdo no solo, apoiando o calcanhar na perna direita e elevar o braço lá para cima. Pode manter reto, pode manter o braço flexionado e olha lá para frente, sentindo o seu corpo, o seu equilíbrio, os pequenos movimentos. Fixa seu olhar num ponto. Se você está sentado, pode descruzar uma perna e aí cruzar a outra perna para a gente compensar do outro lado. Então é o mesmo movimento. Cruza a perna sobre a outra, mantém uma almofadinha na cabeça, uma nas palmas das mãos em frente ao peito. E se você fez a postura da árvore de pé, basta mudar o lado, apoie a mão esquerda firme na cadeira, põe a ponta do pé direito no solo, apoia o calcanhar na perna esquerda, olha lá para frente, leva os braços lá para cima e se mantenha aí um pouquinho. Se concentra. Olha no ponto fixo. E relaxa o braço lateralmente. Volte a se sentar na sua cadeira. Se você fizer postura sentada, pode relaxar a outra perna. A gente agora vai fazer o nosso relaxamento. Então vai encontrando a sua postura confortável, verificando se o seu corpo pede mais algum movimento, um espreguiçar, uma torção.
Se você quiser fazer na sua casa deitado também esse relaxamento, se você quiser esticar as pernas na outra cadeira, fique à vontade. Relaxa, relaxa seu corpo, relaxa suas mãos sobre as suas coxas. Feche seus olhos. E vai acompanhando sem influenciar a sua respiração. Sinta o ar que entra pelas suas narinas. Sinta o seu peito expandindo. Sinta o ar que passa pela garganta e é eliminado pelas narinas. E agora vamos levar a nossa consciência lá para os nossos pés. Sinta seus pés leves, descansados. Como se cada músculo do seu pé se soltasse e vai subindo esse relaxamento. Toda a prática agora integra o seu corpo, relaxando a sua panturrilha, a sua canela. Sinta os seus joelhos relaxados e leves. Sinta cada músculo da sua coxa descontrair, relaxar. Inspira profundo, enche o peito. E na expiração é como se você levasse todo esse relaxamento para toda a sua perna, relaxando, soltando a sua perna na cadeira, no solo. E a gente continua sentindo essa energia de relaxamento pelos quadris, pelo abdômen. Sinta todo o seu abdômen relaxado. Sinta lá a sua lombar, a base das suas costas, relaxando. E vai subindo vértebra por vértebra, sentindo cada músculo das suas costas descontrair, relaxar. Inspira novamente profundo pelo nariz. E expira, relaxando todo o peito, todo o tronco, todas as pernas. Leva agora esse relaxamento dos seus ombros. Sinta como se seus ombros derretessem como gelo se transformando em água. Leva essa energia de relaxamento para os seus braços, para os seus antebraços, até a ponta dos seus dedos, como se você pudesse entrar por dentro dos músculos da sua mão e soltar e relaxar, como se você sentisse por dentro do seu músculo. E vai subindo pelo pescoço, relaxando todo o seu pescoço, a sua mandíbula, a sua face, sua testa. Como se seu rosto fosse de uma criança, um bebê dormindo totalmente relaxado, a boca entreaberta. Agora, mais uma inspiração profunda, inspire e solta o ar, relaxando e soltando todo o seu corpo.
você sente o seu corpo leve, como se fosse uma pluma. Ele já não tem peso, ele flutua e se integra com todo o ambiente ao seu redor. É tudo energia, tudo uma coisa só. E aproveite mais um pouco esse relaxamento. Nesse momento você não tem nada para fazer, apenas existir. E agora a gente vai fazer um exercício de respiração, com o corpo totalmente relaxado. Eu gostaria que você inspirasse profundo, imaginando uma luz entrando lá pelo topo da sua cabeça quando você inspira. Essa luz passa como se tivesse um tubo na sua coluna até o seu assento. E ao expirar, a gente vai sentir essa energia que foi depositada no seu assento subir e se depositar no coração, enchendo nosso coração de paz. Então vamos lá. Inspira a energia entrando pelo topo da cabeça, passando pela coluna, indo até o seu assento. Expira, visualizando essa luz, essa energia subindo e se depositando no seu peito. Você pode visualizar essa luz da cor que você quiser, branca, dourada, ou apenas sentir. Se você não visualiza de olhos fechados, você pode sentir. Então vamos lá mais algumas vezes. Inspira, visualizando essa luz entrando pelo topo da cabeça, passando por toda a coluna até o seu assento. Expira, essa energia subindo pelo tronco e enchendo o seu peito de paz. Vamos lá, em silêncio, mais 3 respirações. Inspire, expire, inspire, expire. E última vez, inspire, essa energia descendo lá pela cabeça, pela coluna, até o assento. E expira com ela subindo do assento até o seu peito. E você nesse momento une novamente as palmas das suas mãos em frente ao peito. Leva levemente o seu queixo em direção ao peito, num sinal de reverência a você, ao divino que existe em você, que existe em todos nós, que nos conecta. Agradeça por se permitir essa prática, por se permitir melhorar e levar isso para todos à sua volta. Faça uma inspiração profunda e namastê. Foi muito bom novamente estar aqui com você. Obrigada.